Em diferentes cidades do mundo, milhares de pessoas foram às ruas neste fim de semana para a Parada do Orgulho LGBTQIA+, uma comemoração que acontece todos os anos em junho, que é o mês da visibilidade. Um mês para combater o preconceito e celebrar conquistas na luta por uma sociedade mais justa. Uma das formas de promover igualdade e respeito é por meio da linguagem, ou seja, falar sem ofender ninguém e tratar as pessoas como elas preferem ser tratadas. Sobre este assunto, conversamos com o jornalista André Fischer, que é criador do Festival Mix Brasil e coordenador do Centro Cultural de Diversidade. Ele acaba de lançar o Manual Ampliado de Linguagem Inclusiva. André, que prazer te receber aqui nesse bate-papo com a gente tão importante sobre a língua portuguesa e suas atualizações mais que necessárias, né? Eu queria saber primeiro o que te motivou a criar esse Manual Ampliado de Linguagem Inclusiva. Conta pra gente, tua própria evolução, partindo de uma sociedade mais inclusiva. Conta pra gente como é que começou essa busca por uma linguagem mais adequada. Na verdade, eu trabalho com essa questão desde sempre, né? Porque eu produzo conteúdo, tanto de cinema quanto textos, né? Uma carreira já longa aí na área de produção de conteúdo para vários meios, sobre questões ligadas à diversidade. Então, sempre houve uma preocupação de acompanhar muito de perto os termos mais, né, próprios para serem usados, menos ofensivos, e as coisas foram evoluindo, né? Se você pensar que lá nos anos 90 a gente falava GLS e já era uma grande novidade, porque estava incluindo os simpatizantes, gays e lésbicas. Esse já é um termo, por exemplo, que deixou de fazer sentido porque exclui as pessoas trans, as queers, intersexo, né, os bissexuais. Então a gente vai vendo que vai tendo uma evolução que a própria sociedade vai entendendo dessa maneira, né? Muitos termos que antigamente ninguém nem se dava conta, hoje em dia a gente percebe que são termos machistas, né? Então eu fui sempre, na verdade, usei a partir de um estudo de estudar sobre linguagem simples, que é uma outra linguagem que a linguagem inclusiva usa também, foi o que me despertou para essa questão. E aí eu fui pesquisar, entendi que essa discussão ainda estava de uma maneira formal muito dentro da academia ainda, e resolvi fazer um primeiro manual para simplificar essas questões, né? Não vou chamar de regras, mas essas reflexões, essas dicas de como escrever e se comunicar de uma maneira mais inclusiva. Essas reflexões que estão voltadas aí completamente para a empatia, para o respeito para com o outro, para uma sociedade mais inclusiva. Como é que é a reação das pessoas diante desse manual? Olha, a empatia é um princípio básico, né, de uma comunicação mais inclusiva. É você sempre tentar entender como é que a outra pessoa vai ouvir o que você está falando, vai ler o que você está escrevendo, né? E a linguagem inclusiva, a comunicação inclusiva, ela parte de um princípio. A gente hoje vê essas discussões todas sobre o uso do terceiro gênero, de falar bem-vindes, né, usar um terceiro gênero, mas a linguagem inclusiva mesmo, ela usa o vocabulário que está colocado na língua portuguesa hoje, nas normas ortográficas em uso. Ou seja, não é um novo vocabulário, uma nova ortografia, uma nova gramática que você está propondo, são adaptações. Não. Exatamente, é você usar sempre o masculino e o feminino quando você fosse dirigir, por exemplo, uma plateia. Então, por exemplo, tem uma plateia que normalmente falam boa noite a todos, tem mulheres e homens, mas o comum que se concretizou é boa noite a todos. Então seria eu incluir todas também para mostrar... Todos e todas, né? É você reconhecer a presença de mulheres na plateia. Eu sei que a gente tem o masculino genérico, né, em português, que quando você, né, tem um homem, né, uma plateia de 20 mulheres, você já passa tudo para o masculino, mas você botar o masculino e o feminino, por exemplo, já é uma maneira de você reconhecer. Então, a presença das mulheres. E você tem outras fórmulas que você pode, no discurso, né, diminuir esses masculinos genéricos que a gente usa tanto no português. Não é trocar, simplesmente tem dicas, né? Você, né, inverte alguma coisa, usa um infinitivo no lugar, né, de um masculino ali. Tem técnicas para fazer isso, né? A primeira, por exemplo, que é isso, você, em vez de falar o homem para se referir à humanidade, fala a humanidade, fala a sociedade, né? Tem outras maneiras de você se referir ao homem como representante de toda a humanidade. Você está, né, invisibilizando as mulheres. E, além disso, tem uma série de vocabulários que são racistas, que são capacitistas, né, que estão diminuindo pessoas com deficiência, que são ageístas, né, de preconceito com pessoas que têm mais idade.
xenófobos. Então, tem uma série de vocabulários que a gente pode evitar. A gente não está criando palavras novas, é só usando palavras que esses grupos entendem que representam melhor a eles. E esses grupos eu estou falando indígenas, pessoas negras, LGBTQIA+, pessoas estrangeiras. Então, tem esses grupos todos. Então, eu vou fazer aqui uma divulgação. Manual Ampliado de Linguagem Inclusiva, ele traz, ele é pequenininho, tem 54 páginas, de uma maneira bem reduzida, levanta todas essas questões. É uma leitura de 1 hora que eu acho que serve para despertar um pouco sobre essa questão aí desses termos, que a gente às vezes ouve um, ouve o outro, sentar ali e ver. E é o que eu costumo dizer sempre, essa jornada é uma jornada que começa quando você se dá conta disso. E quando você for ver, daqui a 1 ano, você já mudou a maneira de pensar, na verdade, né? De reconhecer o outro, a outra pessoa, e não reproduzir essa maneira como a gente hoje ainda, uma maneira ainda muito preconceituosa que a gente usa para se comunicar. O que a pandemia impactou nessa tua batalha pela inclusão, da diversidade? Por exemplo, a parada deste ano e do ano passado aconteceu de forma virtual, né? Essas 2 edições foram de forma virtual. Como é que está esse desafio? É um desafio que oferece uma oportunidade também, né? Então, a partir do momento que a gente teve esse processo que já tinha se iniciado, né? Dessa migração para o digital, para o virtual, que estava começando, não é que, né? Não começou ano passado em março, já vinha vindo, mas ela deu uma acelerada. A grande vantagem é que a gente tem mais possibilidade de ouvir mais pessoas. Todo mundo já estava online, mas agora que esse é a maneira da gente se comunicar, as pessoas têm canais para serem comunicadas, então essas vozes todas estão sendo muito mais ouvidas, né? Porque a gente está aqui, né, o dia inteiro aqui nessa telinha e nas outras telinhas. O presencial não é tão necessário, a gente está conseguindo comunicar e passar a mensagem para o mundo, né? E receber mensagem, né? Que eu acho que aí é exatamente, quando a gente fala de empatia, a gente fala dessas pessoas que estão vindo com demandas. Olha, eu quero ser ouvido, essa expressão ela é preconceituosa. Então, acho que a gente, quando migrou aqui para o digital, de uma maneira como a gente, né, de um tamanho, de uma velocidade como a gente não tinha, a gente agora tem ouvido muitas vozes que a gente às vezes passava batido, né? E hoje acho que não dá mais, a gente tem que ouvir essas demandas todas e a gente tem uma responsabilidade muito grande com o que a gente, muito maior, né, com essa nossa vida aí de redes sociais e tal, a gente tem uma responsabilidade muito maior pelo que a gente escreve e fala, né? Porque está tudo registrado, tudo pode ser reenviado, então a gente tem que tomar um cuidado muito maior. E não é mimimi, é porque é assim mesmo, né? Assim que tem que ser, na verdade. Né? As pessoas reclamam bastante, mas às vezes com algum exagero, mas muitas vezes, acho que na maioria das vezes, expressando os seus desagrados, as suas insatisfações, como antes, talvez, né, as pessoas ouviam essas coisas e não tinham nem como, nem onde reclamar, nem onde expressar a sua insatisfação. Hoje elas têm, né? Então a gente tem que tomar muito mais cuidado mesmo, porque a gente escreve e diz. Tem que tomar mais cuidado. Tem que tomar cuidado com o outro, né, para não ofender as outras pessoas. Então, às vezes, quando a gente comete uma falha, o ideal é reconhecer se fica claro, se fica evidente. Olha, claro, por exemplo, é uma expressão que reforça. Ó, tá vendo? Quando eu escrevo, eu não escrevo mais. Verdade, olha aí, já claro. Mais uma para o manual. Eu estou reforçando que claro é positivo e escuro, negro é negativo, né? Então, quando fica evidente que isso é algo que desagrada alguém, eu tenho que fazer isso aqui, ó, tá vendo? Eu falei, usei, escorreguei aqui. Mas eu na hora já troco, porque é algo que já está vindo. Eu acho que é isso, a gente está num processo, né? Então, até essas trocas acontecerem de vocabulários, né, de palavras que a gente eu posso evitar, eu posso não usar a palavra claro nesse sentido positivo e negro no sentido negativo, eu posso trocar, eu posso escorregar de vez em quando, mas entendendo que esse é um processo. E que se todo mundo estiver atento como você está, fica mais fácil ter uma sociedade com mais empatia, né, André?
André, antes de encerrar, eu queria saber como é que está o teu desafio como gestor de um centro cultural diante da pandemia. Como é que foi dar visibilidade a projetos, dar andamento a trabalhos tão bacanas de cultura que devem ser divulgados e com a restrição de circulação de pessoas, qual foi o meio que você encontrou para dar visibilidade a isso? Olha, isso é um desafio diário, desde março do ano passado. A gente já passou por todos os momentos, né, de estar completamente fechado, com os portões fechados, e aí a gente tem que migrar todas as atividades para as nossas redes sociais, para o Instagram, Facebook. Estou falando do Centro Cultural da Diversidade, né? Para quem quiser ver lá o CC Diversidade nessas redes. Há momentos onde a gente teve a orientação de passar para uma produção, né? De chamar os artistas para estarem dentro do teatro, com todos os respeitos a todos os protocolos, os distanciamentos, que é o momento que a gente está hoje, né? Então a gente hoje tem alguns espetáculos acontecendo. Tem um teatro lá de 180 lugares que ele tem uma limitação de 36 pessoas, e a gente vê a vontade das pessoas, né, frequentarem teatros, porque a gente tem lotado, né, com 36 lugares, a gente tem lotado nessas apresentações, mas a gente ainda tem a responsabilidade de manter os artistas trabalhando. Eu acho que esse foi o grande desafio no primeiro momento, né? Até sair Léo de Blanc, essas coisas todas. Os artistas estavam, né, sem eira nem beira, estavam, né, esse foi o setor primeiro a fechar, provavelmente o último a reabrir. Então, como manter? Em primeiro lugar, a gente tem um compromisso com a classe artística, né, para manter ela pagando as contas do supermercado, né? E segundo, com o público, né, de oferecer uma programação de qualidade com as limitações técnicas que a gente tem, porque a gente passou um período grande com os artistas tendo que se virar com transmissões dentro de casa. A gente passou quase um ano tendo live todo dia, de segunda a segunda, às 7 da noite, com as limitações técnicas que as lives têm, que a gente sabe, né? Porque nem, né? Olha aqui, a gente tem um ring light aqui, a câmera ou do laptop ou do celular, né, para fazer transmissões, não tem. Então a gente teve que aprender isso tudo. Hoje a gente já aprendeu, né? Porque mais de um ano nessa realidade virtual, muita gente teve que realmente aprender essa nova linguagem. Imagina, a gente lembra ali no comecinho da pandemia, as pessoas não tinham nem ring light, não tinham nem luz dentro de casa para transmitir, era tudo ali, né, um pouco mais complicado. E aí, à medida que a gente vai acostumando o olhar da gente, a gente hoje em dia já pede uma luz melhor, né? A gente já vai se acostumando. Então, a gente passa por esse desafio. Nesse momento, a gente tem coisas que acontecem na área externa, porque a gente já está com os portões abertos, então tem uma área externa muito bonita. A gente está ali na região da Faria Lima, num parquezinho, então é super bonito. Hoje mesmo eu vim de lá, trouxe uns abacates maravilhosos do abacateiro, é cheio de árvores frutíferas, vou fazer um guacamole hoje aqui em casa com os abacates de lá. Então a gente tem algumas atividades que acontecem do lado de fora, né? Desde grupos que estão pesquisando outras linguagens, como realidade virtual, 360, até grupos que estão, né, no teatro, que fizeram, nesse último ano, muita coisa ali no Zoom, né, no virtual, migrando espetáculos para o palco, né, preparando para quando tiver a retomada, realmente poderem apresentar seus trabalhos. E a gente tem uma programação lá 100% LGBTQIA+. Né? Então, eu tive que também, nesse momento, onde que a gente encontra outros lugares. Então, a gente está com um programa de rádio, na Rádio Antena Zero, com os jovens monitores que estavam ali, né, todos jovens, meio estagiários, como é que, né, com o centro cultural fechado, sem eles poderem trabalhar. Então, a gente tem que criar novos espaços para produzir conteúdo em áudio e onde que a gente vai veicular esse conteúdo. Então, são desafios que vão aparecendo todo dia, né? Porque essa pandemia ela vai evoluindo e a gente lá no Centro Cultural da Diversidade vai, e eu acho que todos os centros culturais, todos os equipamentos culturais vão ali, tendo que aprender. Eu acho que a gente sai disso, todo mundo também, de novo, sendo ali otimista, mas a gente sai conhecendo muito melhor novas linguagens. E os artistas tiveram que se reinventar, de descobrir novos formatos de comunicação com o público. E aí eu te pergunto, essa criatividade também teve de ser utilizada no Festival Mix Brasil para divulgar os projetos? O festival ano passado teve que ser online, esse ano vai ser... Esse ano a gente espera, como ele é em novembro, a gente espera que ele tenha uma parte já presencial. Ano passado a gente gravava quase tudo, né? Ou transmitia, por exemplo, os espetáculos
com um público muito menor ainda, com 10, 12 pessoas dentro do teatro, né? E a parte de cinema toda em plataformas, né, online. A gente teve uma coisinha no Cine Sesc, com alguns filmes, mas muito pouca coisa. Tem um desafio que eu tenho me debruçado muito sobre essa produção cultural LGBT, que o teatro virou um produto audiovisual, na verdade, né? O teatro migrou para o digital aqui também, né? Virou um produto audiovisual. E como é que a gente faz uma programação? Qual a diferença hoje, na verdade, de uma performance gravada e de um curta-metragem, por exemplo? O que diferencia uma coisa ou outra? Eu acho que muito pouco, sinceramente. Isso muda a maneira como você faz a programação, como que você faz a convocação de trabalhos. Então, é isso que eu estou te falando. Assim, acho que tem um desafio muito interessante para todo mundo, né? Acho que vai mudar muito a maneira como a gente enxerga o entretenimento, como a gente enxerga a produção cultural, essas linguagens que vão se misturando, como é que você divulga, o que é um festival. O festival antigamente era um ponto de encontro das pessoas fisicamente, então você ia para um espaço e o Mix era conhecido pelas filas, que era, né, ali um fervo ali de você se encontrar, e de repente esse conteúdo todo passa para... Né, esse encontro não existe mais, ele passa para o ambiente virtual. Como é que você recria esse encontro? Frenesia, essa coisa de estar perto do olho no olho, de conversar sobre a produção que acabou de ser exibida. Sim, então esse é um desafio, E a gente tem que ter em mente que a gente vai ter isso aí, tudo que a gente está vivendo, né? Vai acabar, 2022. Tua expectativa, era isso que eu queria perguntar, exatamente. A gente espera em 2022 estar se encontrando. Eu já tomei minha primeira dose, eu espero tomar a segunda já. Por enquanto, continuamos com máscara, continuamos com os distanciamentos, mas a gente tem que se preparar para esse retorno também. Como que vai ser ano que vem? E eu, sinceramente, acredito que isso que a gente viveu, né, aí, no fim, quando acabar isso tudo, quase 2 anos, eu acho que vai ser o período aí que a gente vai, né, ter passado por essa experiência tão forte da pandemia. Eu acho que a gente deve estar mais aqui dentro, né? Então, acho que eu costumo dizer que o futuro é híbrido. Então, acho que eu já entendi também que tem um monte de coisa que eu não preciso me deslocar para fazer. A gente, ano passado, teve uma grande vantagem. O festival sempre tinha uma despesa muito grande para trazer convidados estrangeiros, tinha um limite, a gente não podia trazer todo mundo que a gente queria. Ano passado, a gente teve muito mais convidados estrangeiros. Quase todo mundo, na verdade. Porque estava todo mundo na sua casa lá. Então, a gente tinha gente gravando entrevista do Canadá, dos Estados Unidos, da Ucrânia, da França, sem a gente ter que ter, por exemplo, a despesa de trazer essas pessoas. E elas puderam dar o recado, trocar, bater papo. Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu que é possível. Já então, pode incorporar nos próximos. A gente pode incorporar. Então, por exemplo, obviamente que a gente vai querer ter uns convidados aqui presenciais, mas a gente tem um monte de gente que antigamente não tinha como dar o recado lá antes do seu filme, trocar uma ideia com o público, que a gente já consegue usando essas ferramentas que hoje todo mundo tem. O problema é que antigamente quem tinha Zoom era quem trabalhava em empresa, né? Era um pouco mais complicado, a gente não tinha a tecnologia das lives. Então, assim, eu acho que a gente tende a ir para o mundo híbrido, onde a gente tem algumas coisas que aconteçam presencialmente, então a gente tem grandes eventos onde a gente possa encontrar as pessoas, mas você chega em casa e ainda vai ver mais um filme, ainda vê mais um realizador ali, né, batendo papo. Então tem a possibilidade dos eventos, por exemplo, e aí falando do Mix Brasil, do Festival Mix Brasil, da gente ter, em vez de a gente tinha, sei lá, 20, 25 convidados, a gente ter 50, 60, porque eu vou estar trazendo 10 e os outros a gente tem condição de continuarem, né, estando presentes, como a gente teve esse ano e vai ser esse ano agora, continuam, mas sem necessidade de pagar a passagem, de pagar a hospedagem, que é uma coisa cara, né? Você trazer convidados estrangeiros, por exemplo, né? E mesmo, por exemplo, na parte dos realizadores brasileiros, a gente tinha 70, 80 filmes nacionais. A gente trazia só o pessoal da competitiva ali, 15 realizadores. Agora cada um em um canto do país, pronto. Cada um em um canto do país. Agora a gente pode todo mundo dar lá o seu recado. Não precisa mais, né? A gente já tem essas condições. Então, eu acho que a gente vai para um momento onde as coisas vão ser híbridas. A gente incorpora o que a gente aprendeu aí nesse período, né? E toda a experiência de tecnologia e tal que a gente incorpora
com as belezas dos encontros presenciais, físicos também, que tem uma potência que a gente sabe também que é diferente. A gente poder olhar no olho, né, falar sem ter que levantar a mão aqui no aplicativo, porque é uma palavrinha só que você quer dar, né? Tem coisas que se perdem, né, no virtual. Então eu acho que a gente caminha para um mundo onde a gente vai ter o melhor, o pior também, mas o melhor dessas duas realidades. Um novo aprendizado, assim como esse aprendizado que eu tive aqui contigo, quando várias fichas caíram mais uma vez. Eu queria te agradecer por esse bate-papo, que certamente foi bastante proveitoso para quem está assistindo também. Obrigada e parabéns por todas essas tuas realizações aqui em tantas frentes. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, e eu vou usar aqui uma linguagem neutrazinha: estamos juntos.